Hoje nós vamos examinar um desafio ADR, que é o seguinte: escreva uma dissertação sobre o que você concorda ou não concorda no Enem. Muito bem. É claro que os enunciados do Enem são muito mais complicados do que esse, mas a nossa preocupação no Almanaque da Rede é que os alunos aprendam todos os tipos de texto. Então, isso aqui é uma dissertação. Né? Então, a primeira coisa que se faz numa dissertação é estabelecer uma premissa, ou seja, o que você pensa sobre o tema Enem. Vamos ler o que a aluna escreveu no primeiro parágrafo. Este tema é de total interesse entre os jovens que pretendem participar do Enem. Olha só. Enem com letra minúscula. Não pode. Enem é o nome do exame. Aí ela continua. Podendo fazer com que os jovens argumentem sobre o que acham em relação ao Enem. Esse aqui é o típico parágrafo que não diz nada, ele chove no molhado. Não importa se é de interesse ou não é de interesse entre os jovens. É para dizer o que ela pensa, o que ela concorda ou discorda em relação ao Enem. Então, vamos ver o próximo parágrafo dela para ver se ela estabeleceu uma premissa. Ela escreveu que a prova do Enem possibilita ter uma boa base de leitura, devido aos enormes textos que são apresentados nas provas. Gente, prova exige, prova avalia, prova cobra. Então, quando ela usa o verbo inadequado, ela compromete a premissa dela. Então, se ela dissesse... E outra coisa, tem 2 vezes a palavra prova em 2 linhas. Não pode fazer isso. Então, como é que a gente faria aqui? A mesma ideia dela. O exame do Enem cobra do aluno uma boa base de leitura. Como podemos observar pelos enormes textos que são apresentados nas provas. Então, vamos ver o próximo parágrafo. Essa é a premissa. Então, agora ela deveria escrever sobre o que ela concorda ou não concorda. Então, ela diz assim: não concordo com a data escolhida pelos responsáveis do Enem, pois no mês de outubro os alunos ainda estão estudando e terão conteúdos na prova que alguns alunos ainda não estudaram. Vejam bem, a gente deve evitar, numa dissertação, escrever com um tom pessoal. Como é que a gente faz isso? É simples, é só começar. A data escolhida pelos responsáveis do Enem, o mês de outubro, coloca os alunos que ainda estão estudando em desvantagem, porque existirão conteúdos na prova que esses alunos ainda não estudaram. Esse é um bom argumento, é o argumento 1. E é uma evidência forte, realmente é o mês de outubro, os alunos não viram o conteúdo todo. Então seriam essas modificações para que esse parágrafo que tem só uma ideia central, isso é muito bom. É muito bom que a aluna tenha feito isso. Então, a aluna conclui assim: pode-se, portanto, concluir que o Enem beneficia as pessoas que dedicaram sua vida à leitura e que as datas escolhidas pelo censo não estão de acordo com a realidade do ensino médio, pois atrapalha muitos alunos que ainda estão cursando. Para começo de conversa, o Enem não é um censo, o Enem é um concurso. Mas a coisa mais importante de se observar aqui é o seguinte: a aluna escreveu um parágrafo que não dizia nada, que repetia o enunciado. Depois, ela escreveu um outro parágrafo sobre a questão da leitura. E depois ela escreveu um outro parágrafo sobre as datas. Então, na verdade, ela tem uma premissa, que as provas do Enem cobram muito a leitura. Ela tem um outro parágrafo sobre as datas e tem uma conclusão. É pouco. E aí, na conclusão, ela diz que as provas, que o Enem beneficia as pessoas que dedicaram a sua vida à leitura. Ela não pode comprovar isso, porque muita gente que vai bem no Enem tem 17 anos, então não tem a vida dedicada à leitura. Essa conclusão aqui derruba a redação dela.
Então, o que a gente deve fazer? Vamos ver aqui esse roteiro da dissertação do Almanaque da Rede. Primeiro, estabelecer uma premissa, que no caso dessa aluna, a premissa é que a prova do Enem cobra principalmente leitura. Ela não diz se ela concorda ou não concorda com isso, mas pelos enormes textos é leitura. Supõe-se que ela esteja criticando isso. No segundo parágrafo, ela fala da data. O ideal é que ela fizesse um terceiro parágrafo onde ela unisse essas duas coisas. Então, que a prova precisaria, para ser justa, cobrar conteúdo apenas do primeiro e segundo ano do ensino médio, por exemplo. E, na conclusão, ela teria que usar esses 3 argumentos relacionados com os 3 parágrafos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto dessa aluna não tem extensão. Por isso que o primeiro parágrafo tem que ser a premissa, tem que ter um outro parágrafo com uma ideia central, com um argumento relacionado com a premissa, um segundo parágrafo com mais argumentos e evidências e fatos que comprovam a premissa, de preferência um terceiro e finalmente um quarto, que é a conclusão, amarrando tudo isso, juntando tudo isso. Acho que por hoje é só.